Olá, eu sou a Cláudia Gruber, professora de língua portuguesa na rede estadual desde 1991. Sou formada em letras pela PUC e mestra em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná. Hoje, a nossa ideia é trabalharmos um pouco algumas dicas para a prova discursiva do concurso da CED desse ano. Então, eu acho que para a gente começar, é interessante fazer uma abertura com uma fala do Umberto Eco, que eu considero, assim, um dos grandes escritores da humanidade, vamos assim dizer. Ele, em diversas entrevistas e palestras, sempre disse que a genialidade, a criatividade é apenas 10% da nossa capacidade. E 90% da genialidade ela é composta de transpiração. Ou seja, para escrevermos, nós precisamos ter muita prática, escrever bastante, praticar bastante. Ou seja, para nós escrevermos com uma certa propriedade, não basta apenas ideias, não basta apenas sermos geniais, termos sacadas legais. É preciso transpirar muito, mas muito mesmo. Com relação às questões do certame, o nosso edital 11/2023, ele diz que a prova discursiva, ela tem caráter eliminatório e classificatório, que ela versará sobre conhecimentos específicos relacionados à inscrição do candidato ou da candidata. Se a pessoa tiver 2 inscrições homologadas, ela terá 2 questões discursivas. Digamos que a pessoa é formada tanto em matemática quanto em história, ela terá uma prova específica de cada uma das disciplinas. E essa prova discursiva, ela vai ser avaliada numa escala que vai de 0 a 5. Mas como que é esse 0 a 5 que está ali? Critério de pontuação. Então, eu vou ter domínio do tema abordado, peso 3, e domínio da modalidade escrita, peso 2. Tema abordado, total de pontos 3. O mínimo exigido, 50%. Modalidade escrita, total de pontos 2, o mínimo 1. Então, para que eu tenha aprovação, eu tenho que ter, no mínimo, 1,5 e 1, somando 2,5, 2 pontos e meio. Só que a gente vai observar que a parte técnica, a parte formal, que é a modalidade escrita, a linguagem padrão, ela tem um valor menor. Então, é muito importante eu ter a temática bem desenvolvida, certo? E nesse edital também diz que a prova vai ser feita de um texto dissertativo com uma questão de conhecimento específico. Mínimo 10 e máximo 15 linhas. A correção considerará o domínio do tema abordado e também a norma padrão. Lembrem do que eu comentei anteriormente. Peso 3 para a temática e peso 2 para a norma padrão. Então aqui acho que é interessante a gente fazer um parênteses com relação ao texto. Por ser dissertativo, muito provavelmente eu vou ter um problema, uma temática que vai me trazer uma questão específica, não só da minha disciplina, mas do contexto escolar, e acredito que também haja a necessidade de uma proposta de intervenção. Porém, eu tenho um limitador que é a quantidade de linhas, mínimo 10 e no máximo 15 linhas. Então, com 15 linhas, eu não consigo fazer um texto tão robusto assim, um texto dissertativo, argumentativo, que esteja dentro dos padrões ideais para uma discussão mais aprofundada. Pode ser que a gente tenha também um formato de prova que verse sobre um estudo de caso, que a gente vai ver na sequência. Então, gente, para, de certa forma, descontrair e também já fazer uma certa crítica, vejam que a gente está cercado de plataformas no nosso cotidiano escolar, certo? A gente tem plataforma para tudo. E essa charge que vocês estão vendo, elas mostram um estudante pedindo o teclado e o mouse. A prova, ela é manuscrita, ao contrário da redação Paraná, tá? Professor de língua portuguesa e outros também vão entender o que eu quero dizer com isso. Ou seja, um texto manuscrito, ele exige uma letra legível.
Detalhe, no edital, caneta de tinta preta ou azul, material transparente. Também existe essa exigência, tá bom? E também pensando no edital, é muito importante que vocês pensem na prova como uma das primeiras coisas a ser lida, não necessariamente a ser feita, porque assim você já vai poder refletir um pouco acerca da temática que vai ser abordada, do que você vai precisar escrever. Agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, é aquele tipo de texto que tem começo, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão. Via de regra, na introdução eu apresento o meu tema e também a tese. Desenvolvimento é o recheio do bolo, digamos assim. É onde eu vou argumentar, aonde eu vou apresentar relações de causa e consequência, eu posso fazer comparativos históricos, eu posso exemplificar alguma temática, eu vou usar argumentos de autoridade e assim por diante. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho. E na conclusão, via de regra, eu tenho a retomada da tese que eu estou defendendo e também a apresentação de propostas de intervenção. Agora pense nessa estrutura que vocês estão vendo na tela. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Basicamente 3 parágrafos. 15 linhas? 12? É um caso a ser pensado. E como eu tinha dito para vocês, prova manuscrita. Eu preciso ter alguns cuidados essenciais na hora que eu for começar a pensar o meu texto. Meu vocabulário, com certeza, estará relacionado à área educacional, certo? Mas isso não impede que eu seja simples, que eu seja objetiva, que eu evite os floreios, não use palavras difíceis e muito menos frases ambíguas. A simplicidade, ela é muito mais difícil de ser alcançada do que um texto mais rebuscado. Lembrem daquele famoso juridiquês que a gente costuma brincar na sala dos professores, que muitas vezes é uma linguagem extremamente técnica e a pessoa não entende nada. O menos vai ser mais, ou seja, a objetividade, a simplicidade, termos diretos, frases diretas serão muito melhores de serem compreendidas. Porque eu sempre vou pensar no seguinte, eu estou produzindo um texto para outra pessoa, para um leitor que eu não sei quem é. Ah, mas é a banca. Não importa, eu não sei quem é a banca. E eu tenho que ter o seguinte norte, tudo aquilo que eu escrevo deve ser legível para qualquer pessoa, certo? Então, a ideia dessa objetividade, dessa simplicidade, parte disso, eu não conhecer o meu leitor. Para isso, eu vou usar frases e parágrafos mais curtos. Adjetivo e advérbio, eles ficam muito legais lá na poesia, lá na letra da música, mas num texto dissertativo, eles acabam sendo prejudiciais. Então, é outro cuidado que eu preciso tomar, com o excesso de adjetivos e advérbios. Gíria, nem pensar. Abreviatura, menos ainda. Palavras estrangeiras. O português tem muito disso, de usar estrangeirismo como se fosse algo extremamente chique. Ninguém diz que vai ao centro comercial, todo mundo quer ir ao shopping. Ninguém come cachorro-quente, prefere comer hot dog. Então, gente, estrangeirismo só em último caso, caso haja necessidade de usá-lo como um termo técnico. Fora isso, apenas a nossa língua. E também uma escrita imparcial, sem o eu ou o nós. Eu acho que é um cuidado necessário para que eu não personalize o meu texto, porque existem algumas questões que podem fazer com que o meu texto seja zerado. Ah, mas não é porque ele foi um mau texto, não é porque ele foi mal escrito, mas porque algumas questões levaram para que isso acontecesse, questões técnicas. Quando a gente fala eu ou nós, dependendo da situação e do conteúdo do texto, eu posso me identificar, e isso está proibido pela banca. Outra coisa que eu não posso fazer é um formato que não seja do texto
dissertativo. Eu não posso pensar em versos, eu não posso pensar em gráficos, eu não posso pensar nada nesse sentido. Daí algumas pessoas vão estar se perguntando, nossa, mas isso é muito óbvio. É todas essas questões que foram levantadas até agora. Só que, às vezes, quando a gente tem que escrever, as coisas se tornam cansativas, se tornam difíceis. E, como eu disse anteriormente, 90% é transpiração. E algumas vezes, observando a escrita de diversos alunos no decorrer dos anos, há certos subterfúgios. Subterfúgios que até nós usamos em alguns momentos, na hora de produzir um material. É como dar mais espaçamento entre as palavras, eu deixar um parágrafo mais longo, eu não usar a linha até o final, né? Não respeitar minhas margens. Então, essa estética do texto, ela também é uma possibilidade de zero na redação. E a questão da letra legível, como a gente sempre comenta com os alunos, a letra legível, ela necessariamente não precisa ser uma letra bonita, porque muitas vezes eu tenho letras lindíssimas que não são legíveis. Então, quando se fala em letra legível, aquela que se consiga ler. E agora a gente vai para as minúcias, a dúvida cruel, certo? Por onde que eu devo começar o meu texto? Porque eu posso ter o tema colocado, talvez inclusive textos de apoio para me darem um norte da discussão que eu pretendo fazer nesse texto. Só que a pior coisa que tem é começar um texto. Digo isso por experiência, porque muitas vezes a gente está com uma série de informações, a gente quer colocar tudo aquilo no papel, a gente começa a escrever, só que o início, né, o início formal do texto, ele acaba sendo um drama terrível. Mas existem algumas sugestões que a gente pode utilizar para facilitar a vida de quem não tem o hábito de escrever tantos textos dissertativos ou argumentativos. Porque para um professor de língua portuguesa, o pessoal da área de humanas, o contato com os textos dissertativos ele é maior porque você acaba trabalhando esse gênero textual em sala. Agora, já para o pessoal das áreas exatas, já fica um pouco mais complexo essa estrutura. Por exemplo, o povo da matemática conhece aquelas fórmulas, equações, PA, PG, etc. e tal, como a palma da mão, né? Agora, isso para nós é grego, para a gente que é da língua portuguesa. Então, como que eu posso começar? Pelo tópico frasal. O que é esse tópico frasal? É a estrutura textual que eu utilizo para iniciar a minha dissertação. Basicamente, são 1 ou 2 períodos relativamente curtos que vão trazer o quê? A ideia central da temática que eu pretendo abordar. Essa lógica do tópico frasal que a gente vai esmiuçar na sequência, ela também pode ser utilizada tanto no desenvolvimento quanto na conclusão do meu texto. Mas eu recomendo que o tópico frasal seja especificamente utilizado para a introdução, porque para desenvolvimento e conclusão, os conectivos eles vão me auxiliar bastante. Então vamos lá, tipos de tópicos frasais. Aqui na tela vocês têm a declaração inicial. O que é essa declaração inicial? É quando eu trago uma frase extremamente impactante, muito forte, logo de início. E essa frase ela pode ser tanto uma frase positiva ou negativa, uma declaração que cause impacto, não importa o seu teor, que mexa com o leitor já de cara. Só que esse tipo de tópico frasal, ele precisa ser muito bem pensado. Porém, as ideias secundárias, elas também têm que continuar muito relevantes, elas têm que ser tão fortes quanto essa minha declaração inicial. Ou elas vão sustentar a minha declaração inicial, ou elas vão questionar, vão quebrar essa declaração inicial. Tem um exemplo aqui que foi de uma redação nota 100 do Enem, que diz: não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Vejam, esse não aí é
uma ideia negativa, é uma declaração que precisa ser desmontada com as ideias secundárias. Um outro exemplo que eu vi numa redação quando foi trabalhada a questão da persistência da violência contra as mulheres na sociedade brasileira, que também foi tema de Enem lá em 2015. Um aluno começou com a seguinte frase: toda mulher gosta de apanhar. Pensem na força dessa declaração inicial. E imaginem como foi esse desdobramento. Como que foi desenvolvido isso? É lógico que aí entrou a questão histórica, questão social, o machismo estrutural da nossa sociedade, mas enfim, vejam a força dessas declarações iniciais. Particularmente, eu acho arriscado começar com uma declaração inicial, mas nada impede. Outro tipo de tópico frasal é aquele chamado tópico por definição, que eu vou apresentar para o meu leitor o sentido de uma palavra ou até mesmo de um termo que seja relevante para o tema, certo? É como se eu estivesse dicionarizando o início do meu texto, para que o meu leitor leigo dentro de um determinado assunto possa começar a compreender do que eu estou falando. Aqui eu tenho um exemplo que é bem legal. A palavra intolerância tem o sentido de falta de habilidade ou vontade de reconhecer as diferenças como válidas. Intolerância, essa foi a definição. Falta de habilidade ou vontade de reconhecer as diferenças como válidas. Essa explicação, assim como outras, elas podem ser bem trabalhadas em algumas disciplinas que abordem temáticas mais específicas. Porque, observando a prova, como eu disse anteriormente, ainda é uma incógnita para nós. Como que o instituto que foi contratado vai se portar aqui no Paraná? Depois a gente vai ver alguns exemplos criados pelo instituto que vai realizar o certame em diferentes estados. Então, depende muito do que a Secretaria de Educação está solicitando para a realização da prova. Agora a gente vai ver um terceiro tipo de tópico frasal, que é aquele tópico por contraste ou então por comparação. Eu vou estar trabalhando com dois assuntos lado a lado e esses assuntos eu posso tanto abordar as semelhanças quanto as diferenças entre eles. Aqui também é outro exemplo da redação nota 1000 do Enem. No oposto, alunos desinteressados e desmotivados. No outro oposto, professores cansados, esgotados, sem força para mais nada. Esse é o retrato de grande parte das relações educacionais atuais. Ponto. Então, vocês viram as oposições feitas, alunos versus professores. Como que eu trabalho o desenvolvimento de um texto como esse? Buscando causas e consequências, certo? Mas o tópico frasal por contraste ou comparação, ele só vai servir quando eu tenha uma temática que me possibilite fazer esse comparativo, esse paralelo, certo? Alusão histórica. Esse também é um tipo de tópico frasal bastante interessante porque ele pode fazer com que o leitor ele se situe não só no tempo e no espaço, mas também que ele faça uma certa retrospectiva para que ele possa contextualizar aquele momento e entender o que vai ser tratado. Mas a alusão histórica ela não pode estar lá só para, digamos assim, encher linha, né? Encher linguiça. Ela precisa ser usada ou para explicar ou para sustentar um determinado ponto de vista. Por exemplo, se eu for falar sobre direitos das pessoas, se eu for falar sobre cidadania, esse exemplo aqui do slide é bem legal. A Constituição Federal, promulgada em 1988, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Tanto é que essa Constituição de 1988, ela é chamada de Constituição Cidadã. E o artigo 5º é o artigo que
mais impacta no que diz respeito a direitos básicos do povo brasileiro. Então, aqui eu tenho um marco histórico que eu posso discorrer sobre defesa da cidadania, defesa da própria democracia, enfim, eu posso abordar uma série de questões. Então, eu tenho alguns momentos históricos que são chaves para eu poder começar uma discussão, certo? Agora, o tópico frasal que acredito que seja o mais fácil de ser trabalhado e também aquele que, de certa forma, dá muito mais segurança para a gente começar um texto. Em sala de aula eu costumo passar esses modelos de tópicos frasais para os alunos, eu começo fazendo toda essa abordagem, mas é lógico, de uma maneira um pouco mais divertida, inclusive, e quando a gente vai buscar a produção escrita mesmo, eu sempre indico para que eles comecem com um tópico frasal interrogativo. O tópico frasal interrogativo ou de interrogação, eu vou começar o meu texto com uma pergunta. Uma pergunta que traga não só a minha temática, mas também a problemática que essa temática carrega dentro de si. E também a interrogação, ela já é, de certa forma, uma espécie de gancho para que eu vá para o desenvolvimento, certo? Para que eu vá para a minha argumentação. Então, eu tive uma temática relacionada à violência contra as mulheres no Enem. O começo de uma redação nota 1000. Porque, em pleno século XXI, ainda persiste a violência contra as mulheres em nosso país. Além do candidato ter apresentado a temática, que é a persistência da violência contra as mulheres, ele situa historicamente o leitor, quando ele coloca século XXI, e esse porquê ele vai se ver obrigado a responder na sequência. Eu acho que essa primeira parte aqui, né, digamos assim, essa base desse nosso texto, ela já está dada. Só que eu também tenho algumas observações a fazer sobre esse início, que diz respeito ao conectivo de introdução, porque eu vou ter conectivos tanto para introduzir, quanto para desenvolver e quanto para concluir o texto. Ah, isso é importante? Com certeza é importante, porque tem alguns conectivos que eles são muito batidos, muito visados, então eu preciso tomar um certo cuidado. De acordo com o tópico frasal que eu escolher, eu posso usar um deles ou simplesmente não usar. Então, aqui tem uma relação de alguns, basicamente, que poderiam aparecer em qualquer início de texto. A princípio, à primeira vista, em primeiro lugar, sobretudo, antecipadamente. Enfim, a partir do momento que você definir teu tópico frasal, o uso ou não uso de um conectivo de introdução. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre como começar esse texto, certo? Dando essas 5 possibilidades de tópicos frasais, é lógico que existem mais do que 5. Se vocês forem pesquisar, dar um Google aí, tópico frasal, vocês vão achar 7, 8 possibilidades. Mas eu procurei trazer aqui aquelas que são as mais comuns, aquelas que são talvez as mais fáceis de serem abordadas dentro de uma temática voltada à educação. Então agora a gente vai pôr a mão na massa propriamente dito. E vamos trabalhar com a argumentação, que é o desenvolvimento do meu texto. Então aqui eu vou passar para vocês alguns tipos de argumentos. No slide que vocês estão vendo, eu tenho argumento de autoridade, que é aquele que consiste em citar uma fonte confiável no assunto para justificar a sua opinião. Especialistas, dados de pesquisa, costumam comentar com os alunos que estão se preparando para fazer a prova do Enem, terceiros anos, por exemplo. Argumento de autoridade, ele é um argumento extremamente forte, porque contra determinados dados, contra alguns números, não há argumentação, né? Então, se a gente for trabalhar com epidemia e falar que no Brasil houve
700 mil mortes que poderiam não ter ocorrido, isso é um argumento de autoridade, né, quando eu for pegar a fala de um especialista. Agora vejamos outro tipo de argumento, que é o argumento de exemplificação. Eu posso usar um determinado exemplo para ilustrar um ponto de vista. Pode ser um exemplo do cotidiano, mas desde que seja um exemplo comum, um exemplo corriqueiro de algo que aconteça cotidianamente, ou até mesmo um exemplo de uma situação específica, mas que seja de domínio público, alguma situação que tenha causado uma grande comoção nacional. Vamos pegar um exemplo de caso de comoção nacional, mas que para nós aqui no Paraná é bastante significativo. O caso do menino Guilherme Caramês, que simplesmente sumiu e até hoje não foi encontrado. Se fosse encontrado, seria um homem dos seus 40 anos de idade. A partir desse caso, desse desaparecimento, houve toda uma movimentação na nossa sociedade por conta de crianças desaparecidas. Até então, era algo que poderia passar desapercebido pelos meios de comunicação, pela sociedade. Mas o caso Guilherme é um dos casos que ficou na nossa história. Uma página triste, mas que infelizmente até hoje ainda causa uma série de indagações. O que aconteceu com o Guilherme? O Guilherme está vivo? Está morto? O que aconteceu com o Guilherme? E assim outros casos emblemáticos que nós temos, como a própria Maria da Penha, que leva o nome da lei hoje por conta da violência contra as mulheres. Então é esse tipo de argumento de exemplificação que a gente pode abordar. Só que também existe um risco de você, ao invés de pegar o exemplo apenas de maneira ilustrativa, você se deter bastante em cima daquele exemplo e simplesmente fugir da tua temática. Então, para um texto mais robusto, de 30, 40 linhas, até poderia ser útil, mas quando você tem um limite de 15 linhas, a gente tem que pensar em objetividade, certo? A gente tem que pensar, ir direto ao assunto. E uma maneira de você abordar diretamente ao assunto é quando você trabalha com argumentação de causa e consequência. Causa, os motivos que levaram aquele problema ou aquela situação. E consequência, quais são os resultados desse determinado problema. Vou pensar uma coisa assim bem básica, bem corriqueira do nosso cotidiano escolar. Alunos de sextos anos que chegam praticamente semi-analfabetos. Quais seriam as causas desse analfabetismo funcional dessas crianças de sextos anos? Sendo que elas passaram 5 anos no ensino fundamental 1. Eu consigo relacionar uma série de causas. Pensem vocês aí, né? Quais seriam essas causas? E as consequências desse analfabetismo funcional? Será que esse aluno de sexto ano, em apenas 1 ano, ele vai aprender a ler e escrever corretamente? Ou ele vai passar do sexto para o sétimo com uma série de defasagens que não foram superadas, nem lá dos 5 primeiros anos anteriores, daí do sétimo para o oitavo, do oitavo para o nono, enfim, até chegar ao terceiro ano do ensino médio. Percebem a questão de causa e consequência? É quando eu estou falando dos resultados. Quando nós falamos em resultados, geralmente a gente espera resultados positivos, resultados animadores. Só que, infelizmente, num caso como esse, os resultados são os piores possíveis. Eu posso pegar determinados elementos que tenham semelhanças ou diferenças para exemplificar o meu texto. Isso daí vocês vão observar, nossa, mas parece que ela já falou em comparação, semelhança ou diferença. Eu posso construir um tópico frasal fazendo esse comparativo, certo? Mas agora, se eu iniciei o meu texto com um tópico frasal que fale de uma comparação, se eu for continuar na minha
argumentação é viável? É viável, desde que eu sempre esteja fazendo uma relação com a temática abordada, que eu nunca fuja dessa temática, que essas comparações sirvam para fortalecer o meu ponto de vista, a minha opinião a respeito daquela situação problematizada. E por último, a argumentação que diz respeito à evolução histórica. Também já mostramos tópico frasal, que começa com evolução, com uma passagem histórica e que pode se desdobrar numa evolução histórica. Eu posso, por exemplo, trabalhar dentro de um texto a evolução dos direitos das mulheres na sociedade brasileira. Como que isso começa, desde o primeiro voto, divórcio, desquite, enfim, eu posso fazer algumas paradas históricas para mostrar como que esses direitos foram evoluindo com o passar do tempo. Só que, lembrando, eu só tenho 15 linhas, então eu tenho que ver muito bem como que eu vou argumentar. Agora que nós vimos as possibilidades de argumentação, os tipos de argumentos que poderemos utilizar ou não, porque existem mais possibilidades de argumentação. Como eu falei anteriormente, a gente está procurando trazer dicas para vocês. Também é necessário que eu comece o meu parágrafo argumentativo usando um conectivo específico, para poder fazer, por exemplo, a relação de causa e consequência, estabelecer semelhanças e diferenças. Então, existem alguns argumentos assim que são padrões, como que vocês vão verificar nesse slide a seguir, certo? Então, agora que a gente já falou sobre introdução, desenvolvimento, já falamos um pouco sobre estudo de caso, para que vocês tenham uma noção do que pode ser solicitado na prova em termos de estudo de caso, porque tudo até então aqui é estudo de caso, a gente vai pensar na hora de concluir o texto. Para começar, a gente viu o tópico frasal, né? Os tópicos frasais, as possibilidades de início, que é onde muitas vezes eu tenho dificuldade de começar a falar sobre um determinado assunto. E na hora de concluir, será que é tão simples assim? Por hoje é só, pessoal, ponto final, a gente encerra. Como que a gente faz isso? Fiz a minha argumentação, trabalhei relações de causa e consequência, deu certo, não deu, mas como que eu vou concluir? Via de regra, a conclusão essa, necessariamente, eu preciso de um conectivo para o início. Introdução e desenvolvimento, há possibilidade de começar com esses conectivos e também deixá-los de lado. Mas na hora de concluir eu preciso desse conectivo para que eu mostre para o leitor que é a hora de ir parando, que nós já estamos chegando aos momentos finais. E o que eu escrevo na minha conclusão? Basicamente eu vou retomar a minha introdução, eu vou reapresentar o meu tema, de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, vou buscar ressaltar o principal argumento que eu utilizei no meu desenvolvimento e apresentar uma perspectiva, uma proposta viável de solução para aquele problema. Como a gente comentou lá na frente, o problema de alfabetização do aluno do 6º ano. Vai ficar por aquilo mesmo? Quando eu abordei causas e consequências. Existe possibilidade de eu reverter esse quadro? Quais são essas possibilidades? O que pode ser feito? Então eu tenho que pensar na minha conclusão não apenas como uma finalização, mas uma pausa para uma nova etapa. Porque quando eu vou falar sobre perspectivas de resolução, eu estou abrindo para um novo leque, para uma nova temática. Então, é bem importante a gente observar esses conectivos de conclusão. Aqui vocês têm alguns. Acima de tudo, afinal, dessa forma, portanto, em síntese, por último. Só não vamos colocar lá, para encerrar, para concluir.
Aí já fica um pouquinho complicado, né? Mas é lógico que a gente sabe que ninguém vai fazer isso. Só que quando a gente vai falando de produção textual, a gente tem que pensar sempre nas coisas mais óbvias. Porque muitas vezes, quando a gente está escrevendo, por alguma razão ou outra, a gente vai retendo memórias e colocando as memórias dos nossos conhecimentos pré-adquiridos no papel. E isso faz com que muitas vezes a gente caia no uso de algumas gírias, de alguns chavões, de alguns lugares comuns, de alguns ditados populares, certo? Acredito que eu tenha utilizado diversas expressões aqui, corriqueiras, cotidianas, que eu tenha acentuado o meu sotaque, o meu curitibanês aqui com vocês, porém eu tenho que sempre lembrar de uma outra situação. Linguagem oral acontece de uma maneira, linguagem escrita de uma maneira completamente diferente. Na linguagem escrita, eu tenho a possibilidade de me revisitar, eu tenho a possibilidade de revisar tudo aquilo que foi feito. Por isso, o rascunho ele é extremamente fundamental nesse momento. Eu posso fazer um rascunho de 30 linhas. Ah, mas a prova só pede 15, não tem problema. Eu tenho que colocar no papel tudo aquilo que eu tenho vontade de escrever, tudo aquilo que eu sei sobre essa temática, certo? Eu tenho que pensar sempre em relacionar essa temática com a minha disciplina de atuação, com o meu cotidiano em sala de aula. A partir desse primeiro texto é que eu vou ter a base para depois produzir o meu texto final. Então é muito importante eu fazer esse ensaio. E também tem algumas expressões que vocês vão ver aqui na tela, na sequência, que são as ditas expressões imparciais, que elas são expressões que, de certa forma, acabam fazendo com que o meu texto tenha um caráter mais formal, com que o meu texto dissertativo ele tenha uma estrutura lógica, uma estrutura coerente e faz com que haja mais objetividade a partir do momento que eu uso essas expressões imparciais, para que as coisas fiquem bem ajeitadinhas, tá bom? Basicamente, quando a gente fala de texto dissertativo, argumentativo, é um texto que eu tenho um tema, que geralmente é uma problemática, eu tenho que emitir a minha opinião a respeito desse assunto e também apresentar algumas propostas de intervenção ou uma alternativa de solução. Isso é texto argumentativo dissertativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o que a gente imagina que venha acontecer na prova agora de vocês no próximo dia 18. Agora nós vamos trabalhar um pouco com a estrutura padrão de estudos de caso, certo? Como vocês observam, vão poder observar no slide que está na tela, eu tenho 3 comandos básicos: início, desenvolvimento e conclusão. Inicie, desenvolva e encerre. Tá? Então vamos por partes. Inicie com a apresentação da situação hipotética. A situação dada no comando do texto, eu tenho que pensar o seguinte: o meu leitor ele não sabe do que está acontecendo. Eu não posso considerar que o leitor já conheça o caso em questão. Eu vou ter que apresentar esse caso e também quem está envolvido e algum dado relevante. Ah, mas se já está ali no enunciado da questão, por que eu tenho que fazer isso novamente? Lembrando, eu escrevo não para mim, eu escrevo para o outro. E o leitor, ele não tem, teoricamente, o conhecimento do que está sendo abordado. Então, eu tenho que fazer a apresentação dessa situação hipotética. Daí, na sequência, eu vou desenvolver a explicação dos aspectos que já foram pré-indicados pela proposta teórica.
A gente vai ver um exemplo prático ali na frente. Eu vou fundamentar as ações que eu preciso ter diante dessa situação hipotética, só que essas ações, elas têm que estar baseadas em conteúdos específicos, elas têm que ter essa fundamentação teórica. E também é importante que eu faça essa relação de causa e consequência da situação. Vejam novamente, aqui no estudo de caso, a causa e a consequência, a relação de causa e consequência. Como esse tipo de argumentação é forte quando eu trabalho com um texto dissertativo e como ele é válido, porque eu tenho uma perspectiva de passado e eu tenho uma perspectiva de futuro, certo? Um futuro que pode ou não se concretizar e um futuro em cima do qual eu posso ter propostas de intervenção, eu posso apresentar possíveis soluções para essas consequências. E, finalmente, no estudo de caso, eu vou fazer o encerramento do estudo com as propostas de solução para essa situação que foi apresentada. Lembrando que a gente não tem solução definitiva para nada na área da educação, certo? A gente sempre tem a possibilidade de apontar perspectivas, de apontar mudanças, de buscar novos caminhos ou retomar práticas que já foram usadas em outros momentos e que deram certo, mas eu não posso encerrar simplesmente com uma solução fechada. Agora vocês vão ver uma proposta de um estudo de caso, certo? Eu adaptei aqui a situação. Então diz assim: você está iniciando em uma escola estadual de ensino médio e não conhece a clientela. Diante da situação descrita, apresente a forma como você verificaria o nível de conhecimento dos alunos e de que maneira desenvolveria seu trabalho docente no início do ano letivo. Então pense a quantidade de informações que a gente tem aqui para começar. É uma escola de ensino médio onde eu não conheço a clientela. Se eu tiver, por exemplo, a região dessa escola, se ela é periférica ou se ela é mais central, se ela é uma escola de zona rural, é interessante, é importante eu ter a localização geográfica dela dentro da cidade? Com certeza. Ensino médio pressupõe o que para nós? Que eles já tiveram 9 anos de ensino formal, que eles já apresentam determinados pré-requisitos com relação às disciplinas que foram trabalhadas lá no ensino fundamental e que eles vão começar a cursar no ensino médio. A gente está falando do ensino médio tradicional ainda, não vamos pensar no NEM, porque ali tem algumas coisas que é bom a gente nem comentar agora. Mas pensando nessa questão de você passar de uma modalidade de ensino para outra, como que você vai verificar o conhecimento desses alunos que você não conhece? Verificar os conhecimentos deles pensando no teu trabalho docente, na tua disciplina. Vejam que não tem mais informações tão específicas assim. Aqui você teria que começar do zero, pensando em que abordagem você daria para esse início de ano letivo. Essa daqui já é uma abordagem, já é uma produção textual bem mais elaborada e que ela traz 3 tópicos que são muito teóricos e que vão necessitar de uma argumentação de autoridade aqui, certo? Mas aonde que está essa argumentação de autoridade? A gente vai ver logo no primeiro item. Essa foi uma prova feita pelo Instituto Federal de Goiás em 2018 para o pessoal de língua estrangeira, tanto espanhol quanto inglês. Então, a primeira coisa que foi solicitada, aborde sobre as teorias de aquisição e aprendizagem de línguas. Vejam, teorias. Se eu vou ter teorias, eu vou ter uma fundamentação teórica mais robusta, eu vou ter argumentos de autoridade. Discorra sobre o ensino de espanhol/inglês para fins específicos.
A gente não está falando das disciplinas tanto de espanhol quanto de inglês para uma viagem de turismo, mas sim para fins específicos. Lembrando que o Instituto Federal é um local que trabalha com educação técnica, tecnológica. Então, a aquisição do segundo idioma relacionado com a educação técnica e tecnológica, o segundo idioma para o mercado de trabalho. Então, como que a gente faria essas relações? O que eu preciso fazer com que o meu aluno aprenda nas minhas aulas de inglês ou de espanhol que estejam voltadas para uma educação tecnológica? Ah, você vai levar a letra de música para ele? Acredito que não. Acho que a gente vai ter que pensar dentro de uma abordagem que seja bem específica nesse sentido, de você trabalhar com o segundo idioma como um instrumento a mais para a profissionalização dos nossos estudantes. No caso, isso seria uma possibilidade de escrita para uma prova como essa do IFE. Agora aqui eu tenho uma prova da Secretaria Estadual de Educação 2021. Essa já foi uma prova geral. O texto dizia o seguinte, o comando. Os conflitos fazem parte de todas as relações humanas e não deixariam de existir no ambiente escolar. No entanto, é comum que sejam vistos exclusivamente como problemas, tornando assim menos ricas as experiências educacionais. Eram 3 pequenos textos de apoio. Então, optei em pegar apenas o texto 3. Qual é o comando? Considerando sua visão de mundo e a leitura atenta dos textos motivadores, escreva em registro formal da língua um texto dissertativo argumentativo que contenha entre 20 e 30 linhas a respeito do seguinte tema: lidando com os conflitos sociais, as contribuições da escola no desenvolvimento dessa habilidade. Eram 3 textos motivadores, certo? Que vão falar basicamente sobre conflitos, tanto no ambiente escolar quanto fora dele. Porque eu tenho lá conflitos sociais, como que a escola pode contribuir para a resolução desses conflitos. E também é um texto mais robusto, porque eu tenho de 20 a 30 linhas para trabalhar com essa temática. Então agora, para transpirar. Como eu coloquei lá no início, Humberto Eco sempre frisou que a genialidade ela é 10% inspiração e 90% transpiração. Escrever é algo extremamente difícil. Escrever não é fácil, certo? Eu não escrevo tanto quanto eu gostaria de escrever, porque a gente acaba tendo outras atividades, outras demandas, mas o ato da escrita, ele é um ato que exige exercício. E buscando lá no nosso oráculo, que é o Google, eu encontrei alguns sites que trazem as provas do IBCF, que é a banca organizadora do nosso concurso. Então, ali você pode pesquisar os textos, as provas discursivas que eles já fizeram para várias universidades, para vários locais do país, certo? Porque é um instituto que trabalha com o Brasil todo. E eu achei um bem interessante de 10 linhas, que foi trabalhado em 2017, era a prova da Secretaria de Educação do Mato Grosso, para um professor de educação básica. Então eu peguei um trechinho dela aqui, né? Que você vai ter a questão da linguagem, era um texto de 10 linhas. Ela vai falar sobre os componentes do ato da comunicação e da intenção do locutor. Ou seja, eu vou ter aqui aqueles elementos da comunicação e a intencionalidade do emissor. Era basicamente sobre isso que a questão discorria. Então, o pessoal de língua portuguesa vai pensar, nossa, mas isso é tão básico.
mas será que é tão básico assim? Lembrando que os elementos da comunicação, eles têm todo um desdobramento, né? Mas eles frisam aqui a intenção do locutor. 10 linhas eu consigo resolver esse problema, certo? Então, acredito que basicamente eram essas as dicas que eu teria para colocar para vocês nesse momento. Lembrando que até o dia da prova é importante que haja essa transpiração. A gente sabe que o nosso cotidiano é extremamente corrido. Se o dia tivesse 30 horas, a gente ia ainda reclamar, querendo mais tempo para nós, porque a dinâmica dentro da escola, ela não é tão simples assim. Hoje eu tenho 20 horas no período da manhã no Colégio Luiza Rosa, lá no Boqueirão, aqui em Curitiba, mas essas 20 horas, em alguns momentos, elas acabam se transformando em 30, 40, dependendo da maneira com que a gente quer trabalhar com o aluno em sala de aula, ainda mais a disciplina de língua portuguesa. Mas acredito que até o dia da prova, lá em 18 de junho, vocês consigam transpirar um pouco mais e produzir alguns textos, e nessa tentativa de erro e acerto, pede para o colega que está ali no teu cotidiano ler o que você escreveu, fazer a correção, ou pede até mesmo para alguém que está junto com você, para um familiar, para que ele leia e ele te dê esse feedback. Entendeu, não entendeu? Foi objetivo o meu texto? Não foi? Ele está dentro da temática que eu me propus a discutir? Então, acho que esses ensaios eles são extremamente fundamentais e benéficos para que a gente possa ir com mais tranquilidade para essa prova do dia 18. Desejamos a todos vocês, candidatos e candidatas que estarão dia 18 fazendo a prova, uma boa prova e muita tranquilidade.